Seja bem-vindo. Orgânicos Copacast, vem conectar. Copacabana é o lugar de amor. Orgânicos Copacast. Esse é o 4º episódio do nosso podcast. Eu, José Florencio, Eu, Eric Costa. sócios da Corretores Orgânicos. A ideia desse podcast aqui não é só apresentar as nossas vendas, mas contar as histórias, né? Porque as pessoas pensam que, de repente, a venda de um imóvel se limita simplesmente a uma visita de um cliente, Exatamente. a abertura de uma porta e o cliente vê e gostar. Não, existem histórias por trás dessas vendas. E eu falo por você, por conta dessa nossa interação humana com os nossos clientes, tem muita história bonita para ser contada e que a gente tem orgulho. Você separou, vai separar alguns comentários do que nós recebemos no Google, eu Sim. também, e vocês vão ver o que está por trás de tudo isso. Tem muita coisa além da compra e venda do imóvel, além do cuidado burocrático, além da questão comercial, da realização do sonho, e a gente tem orgulho disso. E aí vocês vão ficar sabendo um pouco dessas histórias aqui. Vamos começar? Vambora? Vambora. Essa é a nossa página de avaliação no Google. É uma página nova, a gente perdeu o acesso à conta anterior e essa temos alguns meses apenas. Vamos ler aqui, José e eu, alguns comentários e conversar, né? Como o José já falou, sobre a história, né? O que envolveu aquela negociação. Passa aí, Pedro, vamos ver aí. Dá uma passada aí. Deixa eu ver, vai, passa aí mais. Pô, do Nelson é legal. A do Opa, Sérgio, ó. Sérgio. Essa do Leandro é mais você. Não, volta, sobe lá. Vamos contar aqui essa venda aqui que foi muito especial para mim no ano de 2024. Eu vou dar uma lida aqui, não vou precisar botar óculos não, vamos lá. Isso aqui é do seu Van Dijk, tá? Seu Valdir, como ele gosta de ser chamado. É verdade. Eu não gostava de ser chamado de Van Dijk, não. Engraçado que eu só fui saber do nome dele quando peguei a documentação, né? Ele se apresenta como Valdir. É verdade. Um imóvel aqui no posto 6, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Ele disse o seguinte no comentário dele: eu fiquei muito satisfeito com a OGN Imóveis, Corretores Orgânicos Imobiliário. Nosso nome, gente, é Corretores Orgânicos Imobiliário. O OGN é a nossa logo e ela compõe com OGN Imóveis, tá? Mas nós somos os Corretores Orgânicos Imobiliários. Exatamente. Pegaram o meu imóvel e venderam muito rápido, além de me dar toda a assistência jurídica, além de me ajudar emocionalmente. Eu estava no fundo do poço e o senhor José Florencio, diretor da empresa, me encontrou muito mal, não conseguia me levantar e me levou para o hospital e salvou a minha vida. Muito obrigado. Quanta história, eu lembro disso, hein, José? Na verdade, essa impressão que ele tem, que eu salvei a vida dele, não é a impressão que eu tenho. Eu acredito que ele conseguiria ajuda, alguém sentiria a falta dele, alguém bateria na porta dele e conseguiria encontrá-lo, né? Mas isso é algo muito comum aqui em Copacabana, de pessoa idosa que mora sozinho. Exato. Só que essa impressão dele é dele, tá? Eu acho que eu fui importante, mas assim, essa ficou a impressão, né? Porque eu resgatei ele num momento muito difícil. Mas assim, toda a aproximação, o seu Van Dijk, ele tinha passado por um trauma que ele tinha perdido o companheiro dele. E o que aconteceu nesse período? Pessoas que faziam parte do convívio dele se aproximou dele, vendo ele fragilizado, dopou ele, levou ele para um cartório, fez procuração, fez testamento sem ele saber o que ele estava fazendo. E ele foi melhorando do trauma dele, começou a perceber, e aí descobriu, compartilhou com uma pessoa da convivência dele, uma advogada, a advogada desconfiou, e aí eles resolveram aquilo ali. Então, quando eu cheguei, acabou que a procuração foi cancelada, o testamento também, nulo, né? Ele poupou esses amigos dele de uma acusação criminal, ele não quis se envolver, mas para ele doía muito. Então, quando eu cheguei até ele, através do corretor que trabalhava com a gente, e aí eu
quero saber a documentação, tal. E ele trazia tudo aquilo à tona. Aquele peso, né? Ele mostrava a procuração, ele mostrava o testamento, aí ele contava que ele não aguentava aquilo, que aquilo tinha abalado muito ele. E tudo aquilo, pra gente, de verdade, em termos legais, não tem mais efeito. E aí eu fiz uma coisa muito importante, porque ele achava que ele tinha que mostrar toda aquela documentação para mostrar para mim que a documentação estava perfeita. Ok. Então a primeira coisa que eu fiz foi simplificar para ele, seu Valdir, olha só, isso aqui, ó, o senhor pode tirar dessa pasta da documentação, pode botar, esconde isso aqui o senhor não precisa mais, o senhor já resolveu isso, o que a gente precisa é isso aqui, tem uma certidão de ônus reais que está no seu nome, é a partir daqui que eu vou tratar. Fazendo uma observação, José, quando você pega e fala para ele fazer essa divisão, na realidade você está aliviando ele de toda vez que pegar aquela pasta, sentir aquela dor, né? Exatamente. Foi a percepção que eu tive. Bacana. Tirei ele ali daquela dor, que eu sabia que... E aí, você tinha uma pessoa que confiava em todo mundo e eu tenho uma responsabilidade quanto a isso. Exatamente. Isso eu agradeço, como eu falo, eu agradeço muito a Deus, que Deus coloca realmente algumas pessoas que se cai na mão de um corretor mal intencionado, eles tiram muito desse cliente. Faz estrago, né? Eu sabia que ele, assim... E eu fui ali, a gente conversou, procurei tirar ele um pouco dessa dor. A gente tinha várias imobiliárias trabalhando, como ele diz. A gente vendeu rápido, porque ele tinha outras imobiliárias trabalhando há meses e não conseguiam trazer retorno. Por quê? O imóvel dele tinha uma questão estrutural no apartamento, tinha uma questão de localização do prédio, que fazia com que aquele imóvel, no preço que eles estavam tentando vender, não seria vendido. E a maioria dos corretores, eles não se posicionam nisso. Então, fui até ele, conversei sobre a questão de preço, expliquei para ele por que aquele imóvel ali não poderia ser vendido pelo valor tal. Ele foi entendendo, a gente ajustou o preço, colocou ele dentro de uma faixa de valor e acho que em menos de 4 meses a gente vendeu o imóvel. Um imóvel que estava há anos no mercado. Ele comunicou todas as imobiliárias retiraram os anúncios, porque a maioria, infelizmente, das imobiliárias que anunciam imóveis, elas não anunciam para vender o imóvel, elas anunciam para captar um lead, para ele pegar esse lead e levar para outras centenas de imóveis que aquela imobiliária tenha. E a gente faz diferente. Então, houve essa limpeza aí do imóvel dele no mercado, que estava se bobear em mais de 20 imobiliárias, e a gente trouxe para nós a responsabilidade de divulgar o imóvel, e rapidamente a gente encontrou, a gente deu toda a assessoria. E esse episódio aí, da questão que ele acha que eu salvei a vida dele, é que ele teve uma crise de tuberculose. E a gente estava naquele processo com o cliente comprador do Gabriel, que queria comprar. Para assinar, né? Estava para assinar, já estava a minuta pronta e eu não estava conseguindo meio que o retorno dele. Como a imobiliária fica próximo do imóvel, né? Eu passei lá, os porteiros meio que... Arredios, né? Eram bem arredios. E aí eu falei assim, olha, eu tô ligando para ele, não tô conseguindo falar, eu preciso ir lá em cima, alguém tem visto algum movimento tal? Acho que ele já estava uns 2 dias meio que em crise. Recluso, né? E aí sei que eu consegui, ao chegar na porta, que ele se comunicasse comigo. Ele estava no banheiro já há horas, tá? Sem conseguir se levantar. E aí eu desci na mesma hora, falei com o porteiro, olha, eu vou chamar um chaveiro e eu vou abrir a porta. Até achei, o porteiro não quis subir, eu falei, pô, você tem que subir, você tem que ser testemunha, né? Pô, claro. tem que ver. Subimos, abrimos a porta e aí eu levei ele pro hospital lá em Santa Teresa, internei ele não queria, ele queria se recuperar, e eu falei para ele, olha, naquele dia eu dei almoço para ele, que ele estava horas sem comer, comprei comida, dei para ele e ele queria voltar. Falei assim, ó, seu Valdir, eu não vou poder cuidar do senhor o tempo todo. Então, aqui no hospital, o senhor é bem cuidado. Aí, acabou ali que ele ficou, logo ele se recuperou.
ele já está no Nordeste, para onde ele queria, a família dele tá para lá, ali a origem dele, não tem mais laço aqui. Aqui, na verdade, é um lugar que traz lembranças que dói nele, então o melhor para ele é ele ter ido. Vira e mexe, ele manda para mim os vídeos lá da praia que ele está frequentando, e tudo bem. Essa é a história do seu Valdir. Agora, legal. Eric, conta uma tua aí. Vamos passar um pouquinho aí, Pedro? Passa mais um pouco, mais um pouco. Aí, Leandro Perosini. Clica no mais ali. Clica no mais aí, Pedro, por favor. Isso. Leandro Perosini. Deixo aqui registrado elogios aos profissionais Eric Costa e Gabriel Aires. Gabriel é um corretor nosso da equipe, excelente. Conseguiram resgatar a confiança dos antigos proprietários e garantir a venda. Todo o processo foi muito transparente e ágil, desde a visita até a escritura e posse das chaves. Muito obrigado e parabéns ao OGN pelos profissionais. Aqui, José, mais um cliente falando da agilidade. Percebe aí, ó. Ele foi muito proprietário e ágil. de qual imóvel? Na realidade, ele comprou o imóvel na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, próximo a Constante Ramos, que o casal de proprietários, 2 idosos, que o Gabriel tinha muita dificuldade de Não fazer Gabriel, visita. não, qualquer um, né? Qualquer... Me lembro que eu tive lá. Exatamente. O imóvel estava no mercado, anunciado inclusive por outras imobiliárias, mas que não conseguiam agendar visita. Então não adiantava, não tinha como visitar o apartamento. Eu lembro que esse cliente, o Leandro, inclusive, a gente frequenta a mesma comunidade, a mesma igreja, e eu havia comentado com ele de que tinha uma opção para apresentar, mas que eu precisava primeiro garantir uma data ali, porque estava tendo um certo ruído na comunicação e as visitas não estavam tão facilitadas assim. Ele já estava procurando imóveis para compra há um tempo e às vezes o cliente ele estranha, né? Porque assim, pô, eu tô com uma demanda, quero comprar um imóvel, você não me mostra. Então, assim, a gente lá na Orgânicos, a gente não está levando um cliente em qualquer imóvel. A gente qualifica o cliente, vê qual é a necessidade dele, vê qual o recurso que ele tem e a gente vai fazer visitas em imóveis que a gente vê potencial daquele cliente para comprar ou não. Não adianta o cliente estar procurando um sala-quarto, ele vai ali num 3 quartos. E como nossa carteira é enxuta, porque a gente só trabalha por indicação, então não tinha opções para apresentar para ele. E ele já tinha falado comigo meses que estava procurando e encontrava comigo, ó, Eric, pô, vou visitar um apartamento no lugar tal, ó, um prédio tal, tô procurando isso, tô procurando aquilo. E eu sempre falando com ele, ó, vou conseguir um apartamento para você. E quando o Gabriel comentou lá no salão que já havia mandado mensagem, havia tentado ligar para esses proprietários e pessoas debilitadas de idade, então às vezes tinha um período do dia que era impossível e os outros períodos assim eram muito escassos. Então eu lembro que eu falei assim, Gabriel, eu moro na mesma rua que esses proprietários moram. Vou me aproximar deles. E parece, aí eu liguei, o Gabriel ligou, passou o telefone para mim, falei com eles, contextualizei. Ele assim, eu sou militar da reserva, fiquei 8 anos como oficial do Exército. Esse proprietário é militar da reserva ativa. E aí eu contextualizei isso com ele, a questão do militarismo, que eu também era militar, tinha ficado no ativo um tempo. Falei com ele que eu morava ali próximo, ele no Viva Voz, a esposa dele ouvindo. Comentei da feira que acontece toda quinta-feira ali na região do Lido. E aí, a gente conversando, quebramos o gelo, o Gabriel conseguiu agendar a visita. Né? Eu me lembro disso daí, porque, na verdade, eu fui conhecer o apartamento com o Gabriel a primeira vez, vi que realmente o imóvel tinha potencial, vi que eles precisavam, mas eles estavam muito desapontados com as sequências de visitas que estavam tendo no imóvel. Sim. Criavam-se a perspectiva de fechamento, mas não fechava. Então, eles não acreditavam mais. E eles queriam que a gente jurasse de pé junto que o cliente ia comprar um imóvel. Exatamente. Então, o cliente queria que a gente confirmasse. E aí, o Eric percebeu essa identificação, pô...
E nós fizemos 2 visitas apenas. Não sei se você lembra. Sim. Eu fiz uma visita com o Roberto, né? E fiz uma visita com o Leandro. Lembro também que o Leandro ele trabalha numa administradora de imóveis. Lembro disso. Bastante conhecida, continua trabalhando ainda, bastante conhecida aqui na cidade, inclusive aqui em Copacabana, tradicional até. E após a transação, após ali o fechamento, o Leandro descobriu que o imóvel era administrado pela empresa que ele trabalha e ele não soube do imóvel à venda. Olha que interessante, né? Mas então, vamos falar da visita propriamente dita que eu acabei avançando. Conseguimos agendar a visita. Lembro, foi num sábado pela manhã, o proprietário muito debilitado. Ele até ficou sentado, não tinha nenhum banco nem nada, ele ficou sentado no sanitário do imóvel durante ali a visita, e a companheira dele acompanhando e a gente conversando. Repare no comentário do Leandro, ó, conseguiram resgatar a confiança dos antigos proprietários. Justamente por conta disso, José, que você comentou, né? Eles queriam ter a certeza de que o cliente fosse, de fato, comprar o imóvel deles, porque eles com saúde debilitada, eles tinham que se programar para acompanhar a visita, porque eles não liberavam as chaves, e era muito difícil essa locomoção para eles, né? E lembro também que na visita eles foram acompanhados de um taxista que trabalha para eles há décadas, tem a confiança deles, e durante a visita esse taxista ele ficou meio cismado, ele é uma espécie de cicerone, né? 2 idosos, ele acompanhando assim, e depois ele fazendo um monte de perguntas pra gente, queremos saber de tudo. Eu perguntei pro proprietário de fato quem era aquela pessoa, se era parente. Ele explicou, não, a pessoa que ajuda a gente, leva a gente para banco, para médico, hospital, e ele nos acompanha quando é algo sensível para nós. E eu lembro que foi feita a visita, o Leandro, ele demonstrou interesse pelo imóvel, formulou uma proposta, tá? A gente passou para o casal proprietários, e interessante que o proprietário, posso falar o nome dele aqui? Pode. O seu Antônio, ele gostou tanto ali da gestão do negócio e também do casal comprador, que na realidade é Leandro e Luciana, que ele se prontificou a pagar o condomínio do mês seguinte. Ele fazia questão de pagar, né? E eu lembro que eu já atendi também um oficial, inclusive da Força Armada Americana, né? E ele falou assim, ó, na América, quando a gente é bem atendido, a gente gratifica com um presente ou com alguma atitude marcante. Então, agora, conversando aqui sobre essa avaliação, estou lembrando, de repente, o seu Antônio, por gratidão, né, quis se prontificar e se prontificou a pagar. Lembro que chegou o boleto, o Leandro pagou, ele entrou em contato comigo, o seu Antônio, antigo proprietário, eu faço questão de repor esse dinheiro pro Leandro. O Leandro foi lá num sábado, ele atendeu lá onde ele mora, onde eles moram até hoje, lá na rua que eu moro, e ali ele devolveu o dinheiro em espécie pro Leandro. Então isso me marcou bastante, né? Essa conquista de confiança e também o Leandro ter confiado no nosso trabalho, né? Foi muito bacana. O Leandro comprou imóvel, reformou. Hoje ele tem o imóvel para renda, ele faz locação por temporada e está muito satisfeito com a compra, a aquisição que ele fez, tanto que já falou comigo que em breve vai fazer uma nova aquisição com a gente. Show. Passa aí, Pedro. Vamos ver o que eu vou falar aí. Pode ir. Só um instantinho, só. Espera aí, só. Miguel... Essa tá atrelada. Tá atrelada. Miguel é o proprietário. Desce aí mais aí. Vê se... Peraí, vou contar essa venda pelo prisma do comprador. Vai lá. Ou já passou? Passou? Passou. É Sérgio. Miguel foi o proprietário e Sérgio... Aqui. Esse aqui. Pode... Tá tudo aqui. Tá. Então, esse imóvel foi um imóvel que nós vendemos ali na Ari Saldanha, que era o imóvel do Miguel. O Sérgio era proprietário de um imóvel na Constante Ramos.
Ele botou: recomendo a imobiliária OGN Imóveis, corretores orgânicos, com empenho. O zelo, comprometimento e competência dos profissionais impressionam desde o primeiro contato. Graças ao tratamento diferenciado e humanizado, sempre buscando um caminho que atendessem ambas as partes, foi possível viabilizar a aquisição do meu imóvel. Realmente valeu a pena a escolha. Na verdade, o que acontece? Primeiro, tudo começa com o proprietário, essa captação, né? Eu fui indicado ao Miguel, que está ali abaixo. Ele, para vocês terem uma ideia, ele é advogado, ele é psicanalista e ele também já foi corretor. Teve uma imobiliária, inclusive. Então, ele selecionou algumas empresas para fazer a venda do imóvel dele. Ele me chamou. Fui indicado, me chamou para conhecer. Primeira coisa que a gente faz, e ele pediu também, é uma avaliação, mas nós já nos comprometemos. Eu fiz uma avaliação do imóvel dele, a mais baixa de todas. Muito, muito. Teve corretores que avaliaram o imóvel dele em 4 milhões e pouco. Eu avaliei ali, acho que se eu não me engano, até 3.100, entre 2.800 e 3.100, alguma coisa assim. Fiz assim. Mas ele optou pela escolha do trabalho exclusivo comigo. Né? Então, começou lá. E aí, a esposa do Sérgio, ela fez contato lá atrás, muito antes. E ela queria fazer permutar esse imóvel da Constante Ramos, que era do Sérgio, com a cobertura. Só que o valor que eles estavam querendo era um valor muito alto, absurdo. Que se eu falei, pô, se eu for falar pro proprietário que vocês querem esse valor e vocês estão querendo ofertar tanto na cobertura dele, ele vai falar que eu estou brincando. Entendi. Então, a princípio, eu não aproximei as partes, não deixei, expliquei para a esposa dele, ela entendeu, e aí foi passando o tempo. No que foi passando o tempo, o Miguel foi se conscientizando que realmente aquele preço que eu tinha feito a avaliação era o mais justo. Então, nós adequamos o preço do imóvel para 2.800. E aí eles voltaram a fazer contato. Parece assim, quase, sei lá, meses depois, ela voltou a fazer contato. Só que eles ainda não tinham vendido o imóvel. E aí eu fui e pedi: deixa eu conhecer o imóvel de vocês. Eu lembro que eu fui junto contigo. Um imóvel muito bom, por sinal. Para que eu possa fazer uma avaliação, para indicar para vocês a faixa de valor real, e aí vocês veem o que podem fazer para adquirir a outra. Inclusive, eu posso falar para ele do seu imóvel. Ele aceitava um imóvel menor como parte de pagamento. E aí fui, conheci o imóvel, mostrei para ele, ajustei o preço bastante ali. Falei: a faixa de valor que vocês vão vender é essa daqui. E aí, nesse período, ele tinha tido propostas. Só que ele não aceitou porque ele não tinha sido preparado para isso. Só que por conta de questão de problema no financiamento do cliente, a venda não pôde ser concluída. Eu captei o imóvel com exclusividade, e só que eu botei uma cláusula lá. Falei assim: olha, eu capto com exclusividade, mas esse cliente que você já apresentou, se ele manifestar a intenção de compra, eu saio, você fecha com ele e tudo bem. E aí, esse cliente comprador, ele comprou através de uma dessas imobiliárias virtuais, Startups, que a sede é São Paulo, e eles fizeram a venda lá. Só que aconteceram umas coisas assim, não vou falar o nome do banco, que foi o financiamento, rodaram o contrato. Eles chegaram a assinar. Coletaram a assinatura, assinaram, né? Assinaram a escritura. O comprador fez o pagamento lá do complemento que ele ia dar em dinheiro. E ficou faltando a assinatura do gerente do banco. Exatamente, lembro. E acabou que, de um dia para o outro, o banco falou que não ia financiar mais. E aí foi um Deus nos acuda. A imobiliária que estava assessorando não conseguia interagir com eles. E a gente precisava dessa data de fechamento dele para finalizar a cobertura. Isso. Então tinha que estar ali acompanhando tudo. Foi feito um sinal também, só que na hora da escritura, um dia o banco concordou, assinem.
assinou. No outro dia, eles não entregaram o contrato. Achei um absurdo ali, uma coisa assim. Eu acho que foi por conta, houve o aumento da taxa Selic e a previsão era de aumento. Foi naquela virada. O banco, eu acho que ele preferiu pagar danos morais e materiais para ele através de uma ação que provavelmente ele deve ter ajuizado, do que emprestar o dinheiro para ele com uma taxa de juros menor do que o mercado. Só que trouxe um transtorno grande. E aí eu logo agilizei o nosso correspondente de financiamento, ele rapidamente aprovou o crédito do comprador do imóvel dele. Deles. A gente rapidamente, nós conseguimos agilizar aquilo, ele comprou o imóvel através do outro banco, Foi meio traumático também, porque quando pintava um imprevisto, o Sérgio, quase faltava chorar, porque achando que não ia dar certo. Eu falei, cara, vai dar certo, o que tiver de problema eu vou resolver. Eu me lembro que a gente fez a escritura da cobertura, só que quando foi... Foi registrar. Foi o registro do imóvel dele, que ele vendeu. Sim, foi o registro da venda Quando dele. foi registrar, o registro de imóveis registrou, mas o banco achou um problema lá. Aí eu tive que resolver essa questão da venda dele, tá? Eu não estava ganhando nada naquilo. Exatamente. Na verdade, o meu ganho era vender a cobertura para ele. E como eu tinha que ter agilidade, eu mesmo fui ao RGI, falei com o tabelião, com o oficial lá, ele colocou a redação, ele mudou a redação do registro de uma forma que ficasse mais clara e o banco aceitasse aquilo como registro, liberou. Mas assim, uma coisa assim que me marcou muito nele, né, foi que o Sérgio, ele é de Niterói, de São Gonçalo. Então, quando eles vieram para o Rio, com a vontade de morar numa cobertura. Só que, como a maioria das pessoas, a gente não consegue dar esse passo de uma vez, né? Então, eles fizeram uma primeira aquisição, que eu não me lembro qual rua de Copacabana. Depois eles conseguiram vender, fazer essa aquisição desse apartamento na Constante Ramos, e eles estavam nesse momento de aquisição, de comprar uma cobertura que tivesse piscina. E aí um dos dias que, depois que estava tudo acertado mesmo, né, ele paquerou a cobertura, a esposa dele, durante meses. Parece que ela fincou o pé ali, essa cobertura vai ser minha, e foi. Foi um dia que eu levei a família dele lá e... Quando eu olhei para o lado, a filha dele, que é uma jovem que passou para medicina agora, deve ter uns 17, 18 anos, estava sentada na beira da piscina, a piscina cheia de lodo, aquela água verde escura, e ela batendo o pezinho assim, já curtindo a piscina. Então aí eu pude ver realmente que era o objetivo deles e assim... Eu tive a importância de ajustar o preço do imóvel que ele comprou, eu tive a importância de conscientizar ele que o imóvel que ele ia vender não ia vender naquele preço e depois ainda... Você se tornou útil durante todo o processo, até na venda dele, que a gente não tinha nada a ver de forma direta, você foi lá e se colocou como resolvedor, né? Isso para mim que é ser corretor, tá? É realmente o corretor saber se posicionar, por exemplo. Inclusive, em muitos momentos, ele estava muito abalado, ele ficou muito abalado, ele achou que ele tinha dado um sinal na cobertura, depois que ele fez a escritura, lá no banco, a gente fez o sinal, e é um sinal alto, então ele achava que ele ia perder, e todo o tempo eu preparava o proprietário, falava, teve um imprevisto, está tendo isso, o proprietário muito consciente, a gente não perdeu o prazo, foi no limite. A gente queria fazer antes, mas a gente conseguiu fazer ali dentro do limite máximo dele. Mesmo se ultrapassasse o limite, o proprietário estava preparado para escutar uma outra... Você tinha preparado. Eu lembro várias vezes você conversando com o vendedor, Miguel, colocando ele a par de todo o processo, tudo que estava acontecendo e mostrando, mas isso aqui a gente já está fazendo isso e aquilo outro. Ou seja, quem estava vendendo a cobertura para o Sérgio estava ciente de tudo que estava acontecendo e, apesar de existir algum tipo de preocupação sobre o recebimento, ele sabia que ele ia receber, que estava sendo resolvido. Né? A outra imobiliária saiu de jogo porque elas não conseguiam ajudar.
eles não têm essa aproximação, que essas coisas se resolvem indo, tá entendendo? É resolvendo, é aproximação, não é só pelo virtual, por e-mail. Então, foi uma venda também que me marcou bastante esse ano. Eu realmente me senti realizando o sonho, embora eu não ache que o corretor realiza sonho. O corretor, para mim, ele é um agente comercial. Essa coisa aí de realizador de sonho é muita balela. E tem muito corretor aí que fala que realiza sonho, mas coloca cliente em verdadeiros pesadelos. Já tá? resolvemos alguns, né? Essa imobiliária mesmo, realizei o sonho, realizou o sonho, abandonou, não sabia como resolver, deixou os clientes praticamente no desespero. E a gente faz esse papel também emocional. Assim como o seu Van Dijk lá falou que eu, de certa forma, cuidei dele na parte emocional, aqui também o Sérgio ficou muito abalado também com os imprevistos todos. Ele viu tanta coisa acontecer que quando apareceu a questão da exigência última, eu vi que era uma coisa fácil de resolver, mas ele se desesperou. Eu falei, Sérgio, vai andar, vai pedalar, vai fazer alguma coisa, relaxa que eu vou resolver isso daí. E é isso aí. Estão legal. felizes lá. O Miguel também. Miguel, eu me encontro com ele geralmente às terças-feiras. Você vai almoçar de vez em quando, tomar um café, sei disso. Vamos dar uma olhada mais uma ali, Pedro? Deixa eu ver, pode passar devagar, vai. Pode indo, pode mais. É o seguinte, sobe aqui no Henrique. Isso. Henrique Pinho. Eric foi um cara extraordinário, muito atencioso e estamos fora do país. Ele resolveu tudo da melhor forma, sempre nos passando muita confiança e segurança. Muito obrigado, super indico. Você lembra dessa história, José? Lembro como que ela chegou até você. Então, essa Lembro história... como o proprietário foi indicado. Exatamente. Essa história começou de uma pessoa, um casal, chegando na imobiliária por conta da propaganda que a gente tem lá na marquise, vitrine, lá na janela da imobiliária, na adesivação. Chegaram, fui lá, fiz a avaliação do imóvel deles, começamos a fazer um trabalho. Acabou que nós não vendemos esse imóvel, mas através desse cliente eu conheci a irmã dele, e essa irmã dele é síndica profissional de alguns edifícios em Copacabana. E por conta de toda essa assistência, eu lembro na época da venda do imóvel não do Henrique, desse cliente que foi até a imobiliária, dele e da irmã, houveram alguns altos e baixos e ela entrava em contato comigo para se aconselhar, pedir minha opinião, orientação. Se eu não me engano, umas 2 ou 3 vezes ela foi acompanhada do esposo até a imobiliária para pedir ali uma orientação, mesmo tendo o suporte de uma administradora, porque ela é síndica profissional. Ela nos procurava ali para tirar dúvidas, etc., e buscar uma orientação. Inclusive, a venda que eles fizeram, eu contribuí, porque conversei com o advogado de uma parte, conversei com o advogado de outra parte, sem ganhar nada também, né? A gente não estava envolvido diretamente na transação, mas a gente se coloca ali como um resolvedor, né? E ela, gostando do trabalho, o que ela fez? Ela foi procurada, né, na realidade, por um condômino ou familiar de uma condômina que está fora do país. A filha dessa cliente veio ao Rio de Janeiro, tá? Mora na região norte, mora no Amazonas, se eu não me engano. Veio passar uma temporada de férias, alugaram um apartamento e foram lá no imóvel da família, tá? Para ver como é que o imóvel estava, porque o imóvel sempre foi alugado, e se deparou lá com uma situação que não esperava e tomaram a decisão de venda, até porque... Qual situação que não esperava? O imóvel ele não estava cuidado, o imóvel não tinha sofrido nenhum tipo de manutenção, a pessoa morou lá, inclusive na época da pandemia, morou sem pagar aluguel, só custeando o condomínio IPTU, porque muitas pessoas perderam emprego ou a remuneração baixou, né? E aí ela procuraram a síndica. E a síndica, lembrando de todo o serviço que foi prestado para ela e para o irmão, apesar da gente não tendo fechado o negócio,
o negócio não ter sido fechado diretamente com a gente, mas gostou da experiência e nos indicou. Tá? A filha dessa cliente entrou em contato, eu respondi ali através de mensagem, a gente se falou ao telefone, ligação de voz, eu combinei para conhecê-la e conhecer o apartamento. Chegando lá, eu conheci o imóvel, passei mais ou menos uma orientação e prestei a avaliação que a gente geralmente faz. Mandei a avaliação para ela, falei sobre a avaliação por telefone, mas também a gente gera um documento, né? E aí mandei também a avaliação por escrito, que ela compartilhou com o irmão e com os pais que moram fora do Brasil, moram em Portugal. A perspectiva da família era um valor bem mais elevado, Rio de Janeiro, Copacabana, a gente acha que consegue vender por tanto. Quando eu apresentei a avaliação, e na avaliação a gente coloca ali valor de imóveis que foram efetivamente vendidos naquela microrregião, aqui dentro do bairro de Copacabana, e eles se conscientizaram de que precisavam, de fato, repensar no valor de início ali que eles pensavam em fechar algum tipo de negócio. E deram o sinal verde para a gente iniciar o trabalho. Um corretor da nossa imobiliária atendeu, um cliente comprador. O Henrique, então, é o proprietário, né? É filho do casal proprietário. Tá? O Henrique irmão dessa... Isso. O Henrique é filho do casal de proprietários e ele mora com os pais lá em Portugal. Então, um corretor nosso, tá? Ele já tinha atendido um cliente que procurava um imóvel mais ou menos nesse perfil, só que o cliente também estava fora do país. E aí esse cliente comprador, ele fez uma visita através de ligação de vídeo, depois enviou uma pessoa de confiança dele, enviou um amigo que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos aqui para Copacabana, que inclusive esse amigo, após a visita, foi até a imobiliária, dar uma olhada na documentação, se deparou com aquele piano, tocou piano, cantou lá. Você lembra desse episódio? Parecia até um culto, a gente começou a cantar junto lá. E esse amigo dele que veio dos Estados Unidos passou para o cliente lá, que estava nos Estados Unidos, o que ele tinha visto de fato, confirmou com a ideia. Não satisfeito, esse cliente estava nos Estados Unidos, enviou uma terceira pessoa de confiança dele, que inclusive tem o mesmo nome que eu, enviou o Eric lá, inclusive policial lá na América, muito desconfiado de tudo. Esse nosso corretor atendeu, abriu lá o apartamento, apresentou, e o cliente mesmo longe, lá nos Estados Unidos, e os vendedores em Portugal, ele se interessou pela compra e ele sabia de tudo isso, todos, ambos, né? Quem vendeu sabia que quem comprou estava nos Estados Unidos e quem comprou sabia que os proprietários estavam na Europa. E a gente dando todo esse suporte, orientei ambas as partes a criarem ali um cadastro no sistema e-notariado. Esse sistema ele permite que escrituras públicas, sejam elas quais forem, inclusive de compra e venda, sejam realizadas à distância através de uma ligação de vídeo ali com a presença de um tabelião. Tá? Foi feito o cadastro de ambas as partes e aí veio tivemos o sinal e veio a escritura propriamente dita. Eu lembro que na escritura, os vendedores, mesmo acompanhados do filho, pessoas de idade, tinham uma certa dificuldade ali. E no ato da escritura, eu entrei em ligação de vídeo através do celular do filho e os pais estavam cada um com o seu celular, quer dizer, um com tablet, outro com celular, ali na presença do tabelião ao vivo, né, para fazer a assinatura ali na lavratura da escritura e eu orientando, que era até o Henrique, né? E depois, eu lembro depois do negócio fechado, José, esse casal, eles mandaram a foto. Eles foram tomar champanhe, um tomou champanhe, o outro tomou vinho, né? E eles brindaram e mandaram a foto em comemoração à venda. Pode botar essas fotos aqui depois você bota. Bota a foto aí, Pedro. Bota a foto aí. O legal, Eric, é que, na verdade, se você for ver o perfil desses nossos proprietários, é um perfil de proprietários que a gente gosta. Sim. São quem?
Pessoas de fora. Idosos. A gente idosos. sabe que a gente é muito mais útil. Porque para Exatamente. fazer uma venda dessa, o corretor ele precisa passar muita credibilidade. Exatamente. Que é mais simples você fazer. Você vê que o comprador precisou visitar o imóvel 3 ou 4 vezes, mandou vários, assim. E o proprietário, ele precisa do corretor que passe confiança para mostrar para ele que o imóvel não vale aquele valor que ele está vendo, porque vê valor de anúncio pensa que está tudo caro. E um detalhe, precisava fazer uma atualização na matrícula do imóvel e eles achavam que aquilo não era necessário, e era. Era necessário. qual a atualização? O Estado Civil? Não. O vendedor, na realidade, quem comprou foi a esposa sozinha. Aham. Então só fez menção ao nome do marido, mas não tinha qualificação de CPF dele nem nada, só tinha um nome. Então a gente precisou fazer essa atualização, que é algo simples, mas tem que saber fazer, né? E às vezes o proprietário, ele pensa que não, isso não é necessário. Mas o cliente, quando ele tem um prazo de aquisição, às vezes ele não pode esperar um período de averbação, que demora aí de 15 a 20 dias. Ele tem um prazo para comprar. Então a gente orientou, fiz a atualização. Nós mesmo fizemos, né? Sim, Na nós. verdade. A execução é nossa. Sim, exatamente. A gente está todo esse suporte. E quando ele fala aqui, resolveu tudo da melhor forma, sempre nos passando muita confiança e segurança. Muito obrigado, super indico. Então a gente tem costume de dar esse retorno, esse feedback, seja para o comprador, para o vendedor, porque quando as partes elas estão cientes de tudo que está acontecendo, fica mais leve. Vamos parar por aqui. Num próximo episódio a gente contextualiza outras histórias e certamente terão histórias muito legais aí em algumas semanas para que a gente possa contar. Exatamente. Se você quiser que a sua história também apareça ali, quem sabe, nos procure. Talvez você esteja com o seu apartamento há muito tempo e não tem conseguido vender, às vezes precisa de uma regularização, atualização. Chama a gente, tá? Nosso contato está aqui embaixo. Você manda uma mensagem. Certamente você terá histórias bem-sucedidas, iguais ou diferentes, porque você é diferente, mas com um final feliz. Não é final de sonho, mas com um final feliz, como todos esses aqui. Se você gostou desse vídeo, faça seu comentário, é importante para nós que você curta, que você compartilhe com alguma pessoa que você conheça, que talvez tenha um imóvel aqui em Copacabana, está tentando vender há muito tempo e não tem obtido êxito. Certamente nós seremos úteis para que essa pessoa consiga fechar o negócio. Obrigado.